Fala aí, galera! Bem-vindos à primeira aula de Swift, desenvolvendo um aplicativo do começo ao fim. Aqui que eu irei realizar algumas aulas de Swift. Para ficar melhor, deixa eu abrir aqui o meu iPhone, assim vocês poderão me ver. Bom, aqui estou eu. Então, gente, vou falar um pouco de mim, fazer uma introdução aqui agora. Logo em seguida a gente começa a nossa primeira aula de Swift. Pretendo passar Swift agora desde o básico até o mais avançado. Lembrando que eu não sei de tudo, eu vou passar aqui o que eu sei. Muitas coisas eu vou aprendendo durante a aula para poder passar para vocês também. Vou falar um pouco mais de mim e logo a gente já começa essa primeira aula. Então, esse curso será destinado a quem já desenvolve e deseja aprender Swift, uma linguagem de programação para mobile e desenvolver os seus primeiros aplicativos, como também quem está começando agora nesse mundo de desenvolvimento. Então, eu vou começar bem devagar, passando as coisas bem exemplificadas no começo, questão de variáveis, tudo, mas vou passar todos os conceitos, a sintaxe do Swift, para você que está aprendendo uma nova linguagem, já tem um conhecimento de lógica, tudo. Um pré-requisito para fazer esse curso é a lógica de programação, então, se você ainda não fez, é interessante que faça antes. Até posso indicar a SoftBlue, que tem um curso de lógica de programação gratuito, e eu vou deixar o link deles aqui embaixo desse vídeo. Bom, vamos lá. Então, se você deseja desenvolver aplicativos para essa gigante da tecnologia, você está no lugar certo. Eu sou o Vinícius Campos Garcia, conforme o meu perfil aqui do LinkedIn. Sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Banditech. As coisas que eu fiz para aprender a desenvolver foi um curso de iOS na SoftBlue, na época do Objective-C e do iOS 6, passando para o iOS 7. Li esse livro do Ricardo R. Lecheta, desenvolvendo para iPhone e iPad. Eu li a primeira edição, que estava atualizado para iOS 6. Então, para vocês verem, eu comecei há uns 2 anos e meio atrás, na versão do iOS 6, peguei mesmo a iOS 7 para desenvolver e hoje já estamos no iOS 9. Fiz recentemente um curso, como vocês estão vendo aqui na quadro, de Swift. Depois de fazer esse curso de Swift, lancei meu primeiro aplicativo na App Store, que foi inteiramente desenvolvido por mim, chamado New Baby. Peço quem puder fazer o download e ver do que se trata o aplicativo, mas resumindo, ele serve no suporte, nos cuidados diários com os bebês. Então, é para o suporte aos cuidados de crianças de 0 até 3 anos. Só vou falar um pouco aqui a respeito. Se você não conhece ainda muito bem esse mundo de desenvolvedor Apple, tornando-se um membro do Apple Developer Program, você tem direito a submeter aplicativos à loja e na IDE de desenvolvimento, que é o Xcode, você também pode testar os seus aplicativos em seus devices. Então, é basicamente essa a diferença. Eu uso esse Individuals e pago $99 por ano. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o conteúdo da nossa aula de hoje, para a gente já começar. Vamos lá. Swift, que veremos hoje, declarando variáveis e constantes. Deixa eu puxar mais para cá, para não ficar embaixo do iPhone. Concatenando strings, declarando variáveis de uma só vez, comentários, um pouco sobre os inteiros e bases diferentes, conversão entre inteiros e ponto flutuantes, type alias, um pouco dos booleanos e um pouco de tuplas. Então, é uma aula aí que hoje vamos levar uns 40 minutinhos no máximo. Já dá para a gente pegar uma boa base da sintaxe e como funcionam algumas coisas. E tem algumas curiosidades, tem coisas bem legais aqui para eu passar para vocês hoje. Se vocês ainda não têm a ideia, essa aula eu vou criar ela no Xcode usando o Playground. Então, se você ainda não tem o Xcode, vem aqui na App Store, pesquisa por Xcode, e se a minha internet ajudar, temos aqui, você vai baixar essa ferramenta Xcode na categoria Developer Tools. Tendo feito o download, ele aparece aqui.
Você clicar 2 vezes aqui, pode clicar aí que ele já vai abrir o Xcode. O meu, como já está aberto, eu só vou chamar a tela que vocês verão aí quando clicar 2 vezes no aplicativo. Basicamente, estou usando a versão 7.0.1, é bacana que vocês usem a mesma versão, ou uma versão mais nova, se não for a mesma. Já estou usando o OS X Yosemite, só para mostrar aqui. Essas aulas eu estou gravando no Mac Air, a IDE funciona muito bem nesse Mac Air. É um Mac Air de 1.6 GHz e 5 e 4 GB de memória com HD SSD. Sobre o Xcode, do lado direito aqui temos os projetos recentes. Aqui para começar com o novo Playground, criar um novo projeto do Xcode, que já é para criar uma aplicação, ou baixar um projeto já existente no repositório na internet. Nós vamos então de Playground. Pode clicar 2 vezes aqui nele. Nós iremos de aula 1, underline, hello, world. Você seleciona um lugar para criar, tá? Eu fiz rapidinho aqui, mas é o padrão do Mac pedindo um lugar para salvar o arquivo. Vocês podem ver, ele já está aqui na minha área de trabalho. Vocês podem salvar aonde vocês quiserem, dar o nome que vocês preferirem aí. Maravilha, então vamos lá. Antes da gente continuar, deixa eu ir lá para cima da tela que aí fica mais fácil de eu poder passar tudo isso daqui para vocês. Só um minutinho. Pronto, maravilha, aqui em cima está melhor. Primeira coisa, declarando variáveis e constantes. Já temos até um exemplo na tela de uma variável str que já está sendo inicializada. Para vocês verificarem o tipo, digitando aqui st, ele não vai completar para mim porque tem muitas coisas com st. Mas tem, por exemplo, aqui a minha str, que é a variável que está declarada lá em cima, do tipo string. Quando não colocamos o tipo, como vocês podem ver, não tem nada aqui dizendo qual é o tipo dessa variável, ela vai assumir o tipo do primeiro valor que for inserida nela, que no caso aqui é uma string. Para inserir uma string, entre aspas duplas, diferente do Objective-C, que nós tínhamos o arroba antes. Então, como declaramos uma variável? Usamos a palavra-chave var, sempre a palavra-chave var, não temos mais a declaração com o tipo, para quem vem de Objective-C. Declaramos, então, var, minha primeira variável, recebendo hello world. Como vocês podem ver aqui, se eu digito minha primeira variável, já aparece lá string, exemplificando o que eu havia dito, referente ao tipo que ela assume depois de ter sido inserido o primeiro valor. Como eu coloco qual é o tipo da variável? Então, eu vou de var string do tipo string recebendo minha primeira string. E assim para qualquer outro tipo, var float do tipo float, os tipos sempre com letra maiúscula, tá? E eu não sou obrigado a inicializá-lo. Var double do tipo double. Var int do tipo int. Var bool do tipo bool. Então, é assim que declara o tipo da variável durante a sua declaração. Além do tipo, é claro, eu posso já colocar, caso necessário, um valor para já inicializar com um determinado valor. E então isso
foram as variáveis. As constantes. Em Swift, usamos a palavra-chave let, sempre que o valor da mesma nunca for alterado durante o tempo de execução do aplicativo. Então, let, eu vou dar um exemplo real de quando eu uso uma constante, o URL servidor, recebendo http // Então, esse é um exemplo da vida real de quando eu usaria e quando muitas pessoas devem usar uma constante. A URL do servidor, que é onde meu aplicativo irá se conectar sempre que precisar fazer uma conexão e uma requisição HTTP, ela nunca irá alterar. E quando ela alterar, eu irei lançar uma nova versão do aplicativo. Então, eu posso vir e colocar um outro valor nessa minha constante. Mas durante toda a execução do aplicativo, sempre que ele for executado, ele usará esse valor para fazer as requisições. Então, não tem motivo de eu usá-lo como uma var, sendo que eu nunca vou alterá-lo. E faz muito mais sentido, nesse contexto, eu usá-lo como uma constante. Vocês podem ver, caso eu tente sobrescrever o valor dessa variável, ou melhor, dessa constante, eu me contradizendo aqui, ele irá lançar um erro dizendo que, para que eu possa substituir o valor, eu tenho que alterar a palavra-chave de let para var, o que não é o nosso caso. Então, eu vou comentar erro. Isso é uma constante e não pode ser alterada. Diferente das outras variáveis, que como, por exemplo, string, que eu declarei lá em cima, eu posso, sim, colocar um novo valor. Lá está, ele não apresenta nenhum erro. Então, é basicamente essa a diferença entre as variáveis e as constantes. Vamos agora entrar um pouco dentro de cada tipo de variável. O primeiro tipo, deixa eu voltar lá no Notas, concatenando strings em Swift. Em Swift, podemos concatenar das seguintes formas: var texto1 recebe hoje é domingo e eu vou comer uma pizza de espaço. Var prato do tipo string recebe peru glutão, que é um tipo de pizza, é um sabor de pizza que tem na pizzaria aqui perto de casa. Pouco provável que tenha outros lugares que eu já procurei, pelo menos com esse nome não tem. Mas voltando ao que interessa, prato, para exemplificar como você pode alterar os valores, eu vou até alterá-lo aqui embaixo e não inicializar essa variável. Glutão. Var texto final. Agora o que eu irei fazer é mesclar os valores de prato e de texto1 e inseri-lo nessa variável texto final, através da concatenação dessas duas strings. Então, eu posso dizer que texto final recebe texto1 mais prato. Esse que é o grande barato do Playground, para quem ainda não conhecia. É um lugar onde as pessoas podem se divertir, né, podem brincar. Ele compila a todo momento. Quando ele estiver meio preguiçoso, você pode clicar no play para dar uma acelerada nele. E ele mostra do lado direito o resultado. Nesse momento eu vou aumentar aqui a aba da direita e você já vê o resultado que foi inserido na variável texto final. Hoje é domingo e eu vou comer uma pizza de peru glutão.
Maravilha, continuando. Então, vamos alterar o valor de texto final, assim a gente mostra como que você pode alterar o valor de uma variável quantas vezes forem necessárias. Eu vou dizer que recebe texto 1 mais peru glutão. Eu posso tanto concatenar uma variável passando a palavra-chave aqui, o mais, e a outra variável. Como vocês podem ver, o resultado é o mesmo, só muda que aqui eu usei a string ao invés da variável. Uma outra maneira, texto final recebe. Vamos copiar esse texto aqui de cima. Hoje é domingo e eu vou comer uma pizza de... Dessa maneira, vocês concatenam diretamente dentro da outra string. É só achar o barra aqui, maravilha. Barra para a esquerda, abre e fecha parênteses e passa a variável que você deseja concatenar dentro da string. Então eu passo o prato e o resultado, como vocês podem ver, é o mesmo. Hoje é domingo e eu vou comer uma pizza de peru glutão. Sempre que você coloca a barra para a esquerda, abre e fecha parênteses, ele espera que você passe uma variável. Passando a variável prato, ele concatena na string, insere no texto final, e vocês veem o resultado aqui do lado direito, que é o mesmo das três maneiras. Agora, uma curiosidade, vocês podem declarar variáveis com diferentes caracteres, inclusive com emojis. Então, eu vou aqui de Shift Alt espaço, é isso? Deixa eu ver aqui, editor, Alt Command Space. Vou inserir uma pizza. O nome da nossa variável será um emoji de pizza, que recebe, dessa vez, uma pizza de frango com catupiry. E, da mesma maneira, podemos concatenar. Eu vou copiar o texto aqui em cima. A partir de agora, temos a variável pizza. E assim como a variável chamada prato, podemos ter a variável pizza, que recebe um valor. Essa é uma curiosidade. E quando eu concateno, temos aqui, hoje é domingo, vou comer uma pizza de frango com catupiry. Então, vocês podem usar os emojis para declarar variáveis. Vamos ver aqui nosso próprio item, próximo item, declarando variáveis de uma só vez. Lá está. Eu mostrei aqui em cima como você declara as variáveis. Aqui eu vou só mostrar que você pode também declarar em uma única linha quantas variáveis você deseja. Então, tendo como exemplo um carro, eu vou colocar aro da roda, vírgula, separa o nome da variável pelo vírgula, coloca o nome da próxima variável. Vamos de quantidade de portas. Ambas do tipo inteiro. O que acontece? Quando você declara mais de uma variável numa mesma linha, de uma só vez, usando só uma palavra-chave var, você precisa que o compilador saiba de qual tipo é cada variável. Nesse exemplo, eu estou falando que as duas são do tipo inteiro. Eu poderia também criar var aro da roda recebendo 22, um carro esportivo, e quantidade de portas recebendo 3. Vejam que eu não passei qual é o tipo das duas variáveis, porém, como eu já inicializei ambas as variáveis,
compilador já sabe de qual tipo é cada variável. E assim ele deixa você continuar e o aplicativo, o código funciona normalmente. Uma outra maneira seria eu criar, por exemplo, aro da roda, só para vocês verem que eu não sou obrigado a inicializar um valor, recebendo 16, um carro um pouco mais modesto, e quantidade de portas, 3, eu ainda não sei. Então, como eu ainda não sei, eu falo qual é o tipo dele. Assim, não terá nenhum erro. Como eu também posso, vocês podem falar, mas até agora você usou só inteiros, colocar aro da roda, recebendo novamente 16, aro da roda 4, para não ter problema, e cor, posso falar que é do tipo string, irá funcionar normalmente, assim como eu posso também inicializá-la, recebendo preto. Essa é a cor do nosso carro, e vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem, contando que o compilador saiba de qual tipo é cada variável. Então, eu posso ter cor do tipo string, só para exemplificar, e nome também do tipo string. Basta ele saber de qual tipo são as variáveis. E aí você pode declarar quantas quiser achar que seja necessário na mesma linha. Qual é o nosso próximo item? Então, aqui foi declarando variáveis de uma vez só. Já vou aproveitar para falar do ponto e vírgula. Vocês devem ter notado, né? Quem já programava em outra linguagem, a primeira coisa que percebeu é que a gente não está inserindo ponto e vírgula aqui no final. E isso é muito legal, a gente está livre no Swift de ponto e vírgulas. Porém, a gente ainda pode usar. Se eu inserir aqui, ó, vocês verão que ele funciona da mesma maneira. E quando se faz, quando é obrigatório o uso de ponto e vírgula? Quando desejamos inserir mais de uma instrução numa mesma linha. Então, teste, ponto e vírgula, do tipo string. Não poderíamos, por exemplo, declarar uma outra variável. Colocar novamente uma palavra var, uma palavra-chave var, e o nome, por exemplo, cor 3. Isso irá gerar um erro assim que ele rodar e justamente pede, fala conserte isso, insira o ponto e vírgula. Então, é nesse momento que você precisa inserir o ponto e vírgula, quando deseja executar duas instruções diferentes na mesma linha. E por aí vai. Você pode sair colocando ponto e vírgula e executando quantas instruções você deseja. Ou você pode simplesmente abrir mão das vírgulas e pular linha. Quando você insere uma instrução em cada linha, dando Enter e jogando para a próxima linha, ele não pede o ponto e vírgula. Deixa aqui ponto e vírgula. Para isso ficar bem claro. Vamos para o nosso próximo item, comentários. Como vocês podem ver, eu já estou usando comentários aqui. São essas partes que têm algo escrito e que não interfere no desenvolvimento do aplicativo. Isso não é código, não será compilado nem nada. É mais para ficar na tela e te ajudar a lembrar de qual é o uso de determinada função, para que serve determinada variável, determinada constante. Tem um livro bem bacana que fala sobre isso, que é o Código Limpo, se eu não estou enganado, do Uncle Bob, é o tio Bob,
Tem um livro bem bacana, vale a pena a leitura, que fala sobre os comentários. Ele mostra se, ele vai te falar se é ou não é interessante um código ter bastante comentário, ser bem comentado. Então você vai ter uma ideia sobre isso. Essa história dos comentários é muito mais a fundo. Então, para inserir um comentário no Xcode, é 2 barras, e esse é um comentário de linha. Para fazer um comentário de uma linha. Temos também, como em outras linguagens, um bloco de comentário. E aí você vai colocar barra asterisco, asterisco barra. E tudo que for digitado dentro dele estará comentado. Não importa se você pular linhas. Você só não pode escrever nada depois do asterisco, barra, nem nada antes do barra asterisco, que ele entenderá como código e não como um comentário. Então esse é para fazer um comentário em bloco. Vou pular várias linhas para vocês entenderem que tudo que está dentro dele será, então, somente um comentário. Maravilha, já vimos os nossos comentários. Vamos para os inteiros. Maravilha. Vamos lá. Vou declarar uma variável chamada idade do tipo int. Por padrão, um inteiro ele armazena 64 bits. O que seria 2 elevado a 64. O que podemos ver o resultado digitando int.max. Int.max, max é uma propriedade da classe inteiro. Você pode ver o valor astronômico que você pode armazenar dentro de um inteiro. E com isso, ele usa 64 bits de espaço do seu aplicativo. Então, dependendo, ainda mais nesse caso, idade, se nós queremos armazenar a idade de uma pessoa, não tem por que ter um tipo que gasta tudo isso de bits, que consome todos esses bits da memória do aplicativo e que nós nunca iremos utilizar o máximo dele. Vocês podem ver, também tem um int.min. Todo valor inteiro ele tem um máximo positivo e um mínimo que é negativo. Eles têm a opção do sinal, no caso positivo e negativo. Seria muito mais interessante, então, para a idade, utilizarmos o int 8, de 8 bits, que seria 2 elevado a 8 menos 1. Teríamos, então, 255 valores diferentes, iria de 0 até 255. Mas como ele também tem a opção do sinal, quando vemos aqui em int8.max, ele vai até 127, o que já seria um bom valor para armazenar uma idade. Vou até trazer aqui alguns exemplos. Deixa eu abrir aqui o meu Chrome. E eu abri no Wikipedia. Eu não sei, não pesquisei a fundo para saber a veracidade, mas eu acho que já dá para a gente ter uma base. O recorde de idade é de Gianni Kalman, nascimento em 21 de fevereiro de 1875, falecimento em 4 de agosto, teria vivido 122 anos e 164 dias, uma francesa. Então, esse 127 já estaria ótimo, pois a pessoa que viveu mais tempo viveu 122 anos. Porém, tem algumas outras informações de mexicano de 127 anos, então já teríamos que ficar atento, pois estaria próximo. E até mesmo
um chinês que poderia ter morrido com 256 anos, o que já é um pouco absurdo, mas a gente tem uma forma de colocar no inteiro de 8 bits até 255, tirando o seu sinal. E como que tira o sinal dele? Basta usarmos o uint8. Nada mais é do que um unsigned int8. Quando vemos aqui o int8.max, temos lá os 255. Então, mesmo que seja verdade essa informação, que ele tenha vivido 256 anos, que eu acho muito difícil, ele poderia ter usado o aplicativo até um ano antes de seu falecimento, que já estaria de ótimo tamanho para alguém que viveu tanto tempo assim. E quando vemos aqui em int8.min, vemos que é 0, pois ele não tem a opção do sinal, então somente números positivos de 0 até 255. Vocês podem ver aqui, tem o int, também 64, assim como os ints também, e não só os uints. 32, 16 e o int8, que é o que mais faz sentido para o nosso caso, pois ele armazena valores de 0 a 255 e estaria ótimo para armazenarmos a idade de uma pessoa em nosso aplicativo. Vamos ver qual é o próximo item, inteiros e bases diferentes. Inteiros e bases diferentes, vamos aqui, var int decimal, que é a base que nós já trabalhamos, né? Um inteiro decimal, por exemplo, recebendo o valor 17. Podemos ter um inteiro binário recebendo, vou até colocar aqui do valor int para vocês verem que funciona e que todos se transformam em inteiros na base decimal. Para passar um valor de binário para base decimal, colocamos o 0, o b, e então digitamos o valor em binário. Posso colocar aqui 0, que seria 0, ou 1 para 1, 0 para 2, ou 1 para 3, que seria o range que teríamos com dois números, que é aquele 2 elevado a 2 menos 1, tem 3 opções. Então, vai 0, 1, 2 e 3. Continuando, var int octal, do tipo int, recebe. Para a base octal, utilizamos 0, O, então o valor. Por exemplo, 21, para termos aquele mesmo 17. Ou, também, var int hexa, a base hexadecimal. Aqui eu não vou colocar o tipo, e vou colocar o 0, o x e o valor 11, para exemplificar os mesmos 17. Como vocês podem ver, o int hexa, ele é um int. Está aí, assim como todos os outros. Um int binário também é um inteiro, e você pode usar no aplicativo normalmente, mesmo tendo recebido ele como um binário. Maravilha, deixa eu ver qual é o próximo item. Vou acelerar aqui para não ter uma aula muito extensa. Vou ser o mais dinâmico aqui possível. Conversão entre inteiros e pontos flutuantes. Var 3 recebe 3. Como eu estou inserindo um inteiro, logo essa variável 3 será um inteiro. Maravilha. Var ponto 1, 4, 1, 5, 9, recebendo o valor 0.1415, 9. Var pi
recebe. Bom, nós temos um valor que é inteiro, temos um valor 0.4159, que é um double. E como eu converto agora, eu quero colocar aqui π, que é a constante π, até colocar como constante, então, né? Se é uma constante, é justo que declaremos como tal. Let π, recebendo double. Double, gente, é o construtor da classe double, e tem um construtor que recebe um valor inteiro. Então, eu passo nossa variável 3. Esse construtor é o mesmo que Java, acredito que Java seja assim também, e C# que a gente coloca new, o construtor, nome da classe, entre parênteses o parâmetro. Aqui não temos o new, é somente o nome da classe, abre e fecha parênteses 3. Se você ainda não sabe o que é um construtor, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, let π recebendo double 3 mais nosso ponto 14159. Temos aqui o π, que é um double, e o seu valor, que irá aparecer na tela, 3.14159, os 5 primeiros valores após o ponto da nossa constante π. E agora, para fazer a conversão de double para o π, é o mesmo, let π inteiro, do tipo int, posso ou não, né, colocar o tipo, recebendo um int de π. Ele sempre vai arredondar, tá? Nesse caso, como é muito mais próximo o 3, no π inteiro, teremos o valor 3. Lá está. Nosso notes. Próximo item, type alias. Isso eu acho muito interessante. O que é um type alias? Nada mais é do que um apelido de tipo. A palavra-chave dele é type alias mesmo, tudo minúsculo. O nome. Um exemplo seria int idade. Por exemplo, nós queremos abstrair um tipo do próprio Swift para um contexto nosso. Por exemplo, uma idade. Uma idade no meu aplicativo, eu sempre usarei um Signed int 8, um uint 8. Então eu falo que ele recebe um uint 8. E posso, a partir de agora, sempre que eu for utilizar o uint 8, que no meu contexto é uma idade, eu uso da seguinte forma: var idade 2 do tipo int idade. Fica mais fácil de eu lembrar de usar o int idade, de não usar variáveis ou tipos de variáveis que consomem mais memória do que eu preciso. Posso inicializar com inteiro. O que eu não posso fazer, agora para mostrar o que acontece quando eu tento colocar um valor maior do que o permitido, se eu tentar colocar aqui o uint8, ponto max, que é aquela propriedade da classe uint8, que é 255. Ele vai funcionar normalmente porque é o limite que ele suporta. Se eu colocar, por exemplo, mais um, aí não vai rolar, né? Aí teremos aqui o resultado dessa conta, 256, sendo que o limite dele é 255. Ele fala que o resultado disso, dessa operação aritmética, 256, resulta em um estouro. E com isso, um estouro de memória, pois a capacidade dele é 255. Então ele não suporta esse 256. Assim como também não suportaria um valor com sinal, já que ele parte do zero até o 255, lembrando que, falando de entidade, é a mesma coisa que eu falar de int8. Vocês entendam como int8, pois aqui declaramos esse type alias, o entidade. Então aqui podemos colocar, por exemplo, a idade da Wikipedia lá da francesa, que tem um recorde, pelo menos lá no Wikipedia, 122 anos, que ele funciona normal e ela poderia ter usado o nosso aplicativo até seu último ano de vida. Continuando, eu posso ter type alias, gente, para
tipos mais complexos, tá? Um tipo que a gente vai ver aqui, app dictionary, recebe dictionary do tipo string para anyObject. A partir de agora, podemos declarar variáveis de dictionary. Lá está. Podemos usar agora appDictionary, exemplificando esse tipo. É muito mais rápido de escrever, né? Vejam que eu preciso escrever apenas appDictionary. E ele já traz aqui qual é o tipo. É um dictionary de string para anyObject. Posso declarar variáveis, var, meu dicionário do tipo appDictionary. E posso até instanciar usando o appDictionary. Então, meu dicionário recebe appDictionary e chamo lá o construtor da classe, aquilo que eu havia dito antes. Se você ainda não entende muito bem o que está acontecendo aqui, nas próximas aulas vocês irão entender, irão se lembrar, quando ele falou, era disso que ele está falando e não era nada tão complexo assim. Temos aqui uma instância, né, como dizemos, de appDictionary, que é nada mais do que um dictionary de string anyObject. Como eu disse antes, daria o mesmo se eu fizesse isso. Tá legal, gente? Então, aqui falamos do nosso type alias. Nossos dois últimos itens. Vamos abrir aqui o Notes. Falaremos agora dos booleanos. Por exemplo, var água é molhada, recebe true. Quem vem de Objective-C, lá a gente usava o yes ou no. Aqui eu acho muito melhor agora o true ou false, como em outras linguagens, né? E aqui var Corinthians tem 2 mundiais igual a false. Todos sabemos que é uma informação falsa. Afinal, o Corinthians só tem uma Libertadores. Então, qualquer oportunidade de afinetar, a gente tem que exercer esse papel. Afinal, os caras já vão ser campeão do Brasileiro, né? Então, tem que zoar um pouquinho eles. var Corinthians tem 2 mundiais. Como utilizamos esses valores? Podemos criar blocos de if e else. O if ele verifica o valor de um booleano, de uma variável do tipo booleano, ou de um resultado do tipo booleano, e executa um bloco de código ou não, se não for atendido. True atende, false não atende. Então, se a água é molhada, faça algo. Então, aqui nós teremos nossos desvios dentro da execução do aplicativo. Se a água for molhada, escreva na tela. Isso é fato. Else é um bloco que acompanha uma instrução do tipo if, e ela será tudo dentro do bloco else. O bloco a gente define com abre e fecha chaves, tá? Igual aqui no if. Será executado quando o if não for atendido. Só com o Corinthians vou mudar aqui. Vamos terminar esse primeiro. E aqui eu vou colocar não imaginava. Como a água é molhada está recebendo o valor true, quando o if irá testar o valor dessa variável, ela sendo true, irá executar esse bloco de código. Então, por isso que vocês podem ver na tela isso é fato e o não imaginava não aparece. Quando mudamos para Corinthians tem 2 mundiais, é falso. E aqui a gente precisa inverter o valor para ter sentido.
ele irá testar Corinthians tem 2 mundiais. Como a informação é falsa, cairá no bloco else. Isso é fato, faz sentido aqui para esse contexto e o exemplo dos mundiais do Corinthians. Tem algumas coisas que resultam num booleano, como por exemplo, o Corinthians tem 2 mundiais, recebe 1 é diferente de 1. O resultado é não, isso é falso. Logo, o Corinthians tem 2 mundiais continua sendo falso. E o bloco a ser executado será o else. Isso é fato. Podemos ser legais com eles, vai falar, tá bom, sejam felizes com seus mundiais, e colocar uma expressão que resulta em true. Logo, cairá no não imaginava, que é o que eu penso, não imagino que o Corinthians tenha 2 mundiais. Deixando os corintianos de lado, vamos para as tuplas. É o último item. Tuplas. O que é uma tupla? Bom, Swift tem esse conceito que é bastante bacana. Você tem tipo tupla, não é bem um tipo, né? Ou é. Por exemplo, erro HTTP 404 recebe uma tupla. A tupla é identificada pelo abre e fecha parênteses. Isso pode ser também uma função. Ele é uma variável que receberá uma função, algo que nós veremos mais para frente. Mas, por enquanto, para que seja realmente uma tupla, ele precisa receber um valor ou mais valores. Com essa nossa primeira tupla, ela é um conjunto de variáveis, tá, gente? Poderemos ver o valor que tem dentro da nossa tupla erro HTTP 404. Tem aqui o abre e fecha parênteses e mostra o tipo. Tem um inteiro e uma string. Dá um Enter. A gente acessa o valor declarado a tupla dessa maneira pelo 0 e pelo 1, como se fosse um array. Então, na posição 0, eu tenho um valor 404 e na posição 1, eu tenho uma string não encontrado, que exemplifica uma mensagem de retorno de erro do servidor. Eu posso ter uma var, 404, uma variável erro, HTTP underline 2, que recebe uma outra tupla. Só agora a gente vai deixar ela de uma maneira um pouco mais fácil de visualizar e de lidar com ela. Status code do tipo inteiro, vírgula, message do tipo string. E podemos até falar que ela recebe aquela outra tupla, afinal, as duas são tuplas e são tuplas com tipos iguais, um inteiro e uma string nessa ordem. Olha como ficou mais fácil agora acessar os valores. Erro HTTP 404, underline 2. Ops, eu tirei lá em cima, preciso tirar aqui também. Deixa eu esperar ele parar de reclamar. Deixa eu dar um play aqui. Aqui eu coloquei recebe, tá, gente? Aqui é o tipo dela. Agora sim, eu tenho o tipo e depois recebe uma outra tupla para inicializar essa segunda tupla. E agora, quando eu dou o ponto, eu acesso por status code ou erro 404_2.message. Olha como ficou mais claro usar a tupla dessa maneira. Bom, por aqui a gente encerra a nossa primeira aula de Swift. Curso aí nós iremos desenvolver um aplicativo do começo ao fim. Com essa primeira videoaula, já peço que comecem a mandar sugestões, quem sabe, né, de que tipo de aplicativo desenvolver, o que vocês querem
ver no aplicativo, funções. Não sei, mandem ideias, né? Quem sabe a gente desenvolve aqui a sua ideia nas nossas aulas. Espero que tenham gostado. Lembrando que desenvolvo há 2 anos e meio, não sou nenhum expert, mas tenho essa ambição de passar o que eu já sei para os próximos. Quando eu comecei, tinha pouquíssimo conteúdo na internet, então quero ajudá-los com isso, quem está começando o desenvolvimento mobile na plataforma Apple, né? Iremos desenvolver para iPhone, iPad, quem sabe para Apple TV agora, para os watches da vida. Então teremos bastante coisas para trabalharmos juntos. Essa foi a nossa primeira videoaula. Eu vou deixar esse material aqui, esse conteúdo disponível. Acredito que no Google Drive ou ver alguma forma, mas o link estará aqui embaixo. Peço desculpa se o vídeo ou se o áudio não está o melhor possível. Façam críticas nos comentários aqui do vídeo para que eu possa ir melhorando e assim passar da melhor maneira possível os próximos conteúdos para vocês. Foi um prazer gravar esse primeiro vídeo, espero que vocês gostem. Deem um like, compartilhem com outras pessoas. Sei que saíram pessoas da faculdade, pessoas que estão querendo aprender Swift. Iremos trabalhar vários temas aqui e aprender o máximo que for possível. Aquilo que eu não sei ainda, eu estou procurando aprender para trazer para vocês. E aí eu aprendo, vocês aprendem, todo mundo aprende. É isso aí, galera. Continue acompanhando, então, os vídeos do nosso canal. E um grande abraço. Até mais. Valeu!